Amados povos e nações de língua portuguesa, nesta tarde do dia 10 de setembro do ano de 2019, a trombeta de Deus soou poderosamente na terra com uma mensagem urgente. E eles disseram: bem, povo abençoado, agora este é um tempo muito poderoso. Agora é quando esta nação do Quênia está começando a chegar ao entendimento e começando a perceber a enorme e gigantesca visitação que acabou de acontecer 3 dias atrás em Yahya Quilimane. E, se você seguir a cronologia da visitação que aconteceu apenas há 3 dias atrás em Yahya Quilimane, na mega conferência, primeiro foi um espanto e uma maravilha, que aquela conferência foi organizada e preparada em poucos dias. Nós estamos falando de 3 dias, mais ou menos isso. Então ela foi organizada. Em 3 dias esta conferência foi organizada e o Senhor agora está vindo de uma forma muito forte para atrair a atenção da terra e da igreja para o evento que intensificou e transpirou em Yahya Quilimane, a mega conferência, onde muitos bispos, muitos pastores, o clero, evangelistas de diferentes denominações e igrejas, e muitas ovelhas e pessoas desta igreja, aqueles que atentam os seus ouvidos para a voz do Senhor. Então, somente agora vocês estão começando a entender por que os 2 profetas do Senhor vieram antes. Antes da reunião, eles vieram e falaram com vocês a respeito daquilo que iria transpirar em Yahya Quilimane, na mega conferência que ia acontecer em Yahya Quilimane. E vocês veem que o Senhor está falando em termos muito claros. Ele, a glória, está falando muito claramente para a igreja a respeito de alguns assuntos muito pertinentes, muito importantes, a respeito da preparação e da vinda do Messias. E a mensagem que o Senhor falou de lá foi absolutamente muito importante, a respeito de limpar este abuso da graça, esta desonra a Cristo e a obra que Ele fez na cruz, esta conversa de dizer que alguém é nascido de novo, alguém é crente, entretanto estão em pecado perpétuo. O pecado sexual é o mais alto dentro da lista, dentro da categoria dos pecados que roubaram a autoridade da igreja. E então, o engano, as mentiras, o amor ao dinheiro, a perversão, a imoralidade, nudez e tudo isso, toda a cascata, o espectro, a gama de pecados que a igreja tem cometido, nos quais a igreja tem sido envolvida. E você vê muito claramente no livro de Mateus, no livro de Lucas, vocês veem que há marcos muito importantes e alertas que o Senhor colocou naquelas escrituras que vai iluminar a geração, especialmente esta geração, a respeito da gloriosa vinda do Messias. Mas o mais importante agora é que a mensagem que foi falada em Yahya Quilimane, logo que os 2 profetas do Senhor começaram a falar, então o Senhor confirmou. O Senhor confirmou. E Ele disse, sim, é verdade, que o Messias está vindo. E que, sim, é verdade, que há o abuso da graça e que eles estão indo para o inferno se eles não se arrependerem e corrigirem o seu entendimento da graça e começar a abraçar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, este é um tempo muito poderoso, quando o Senhor agora está finalmente falando com o homem de uma forma como nunca antes, falando com vocês como nunca antes. E vocês veem a nuvem de Deus descendo. Vocês veem os 2 profetas ministrando. Mas estas coisas que foram faladas antes, quando eu vim a vocês, antes, os 2 profetas de Yahweh, você os vê ministrando, eu os vi ministrando naquela reunião, e ministrando, um andando deste lado, outro vindo deste lado, e então, algumas vezes andando juntos na mesma direção. E há tanto que é escondido naquela visitação. Somente o que
Ele permite que vocês vejam, agora vocês podem ver. O que Ele permite que vocês registrem, então vocês podem registrar. Mas é tremendo, é um tempo muito, muito chocante. Este é o momento no qual agora a vinda do Messias está se tornando uma realidade viva no coração das pessoas, de que o Messias está próximo e que esta é a hora. Este é aquele momento quando a vinda do Messias agora não pode ser deixada de lado. Quando finalmente ficará provado de que certamente estes eram seus mensageiros e que o Senhor veio para confirmar. A glória vem do céu e repousa sobre a cabeça deles. A nuvem os visita em cada reunião. Em cada reunião o sol aplaude. Então estes são simplesmente eventos monumentais, históricos, que nunca aconteceram antes. E a Bíblia falou a respeito da vinda deles. A Bíblia falou a respeito da última glória e mal sabiam as pessoas. A humanidade e a igreja não sabiam que a última visitação, a última glória, estaria restrita, totalmente confinada aos 2 megaprofetas do livro de Apocalipse, capítulo 11, aqueles que vêm para preparar a igreja. A autoridade que eles têm, que eles manifestam para afirmar e confirmar para as nações que estes são eles. E quando ele disse que eles iriam por todo o mundo, que eles iriam preparar os confins da terra para a vinda do Messias. Então, este é o momento agora, quando eles preparam a nação antes deles se envolverem na missão maior, depois que a igreja for levada. Mas vocês podem ver com certeza que o Senhor confundiu a sabedoria humana, Ele jogou no lixo a teologia humana, Ele trouxe a fatalidade, as teorias e filosofias do homem que estavam dirigindo a igreja, as transações na igreja. Agora o Senhor está exaltando a sua soberania. Ele está fazendo a sua soberania uma realidade agora na casa do Senhor, para que Ele possa fazer como Ele quer, a qualquer tempo e em todo o tempo, especialmente quando o Messias está prestes a vir e a destruição final está prestes a acontecer. E então agora o céu aplaudindo, isto foi acrescentado à cascata, os 2 profetas andando em Ayaquilimane e o sol aplaudindo lá. Como vocês ouviram, quando os 2 profetas, toda vez que os 2 profetas aparecem e vocês podem vê-los, então vocês sabem que esta é a visitação do próprio Deus Pai. Esta é a visitação do próprio Deus Pai, porque esta é agora a expressão dos eventos que foram determinados, eventos que podem somente ser determinados pela divindade dele, a divindade do próprio Deus Pai. E vocês sabem que os 2 estão andando debaixo da direção direta de Deus Pai. Agora, o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25, realmente fala a respeito do momento, fala tanto a respeito daquilo que vocês estão vendo agora, quando o sol está aplaudindo, e é tão surpreendente porque no tempo quando eu estava anunciando, os 2 profetas do Senhor estavam anunciando que o Messias está vindo, a vinda do Messias. Então você vê que aquela foi a hora exata quando o sol aplaudiu para confirmar o que eles tinham dito. Que forma poderosa de falar com esta geração, que forma temível também com a qual o Senhor está lidando com esta geração. Eu estou lendo no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25, ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Então vocês veem tudo isto, os oceanos e tudo isto, as profecias que eu dei antes dos terremotos e dos oceanos vindo, os furacões e tudo isto, e então agora o sol e a lua de sangue da qual eu falei, e então o sol agora. Estas coisas foram faladas, povo abençoado. Como que o Senhor, neste tempo, seria capaz de falar com as nações? Como Ele falaria com vocês? E se vocês abrirem no livro de Atos, abram, povo abençoado, no livro de Atos, Atos 2, versículo 19. O livro de Atos, capítulo 2, 19, ele diz: eu mostrarei maravilhas no céu acima e sinais
embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça e tudo isto. Então vocês veem que ele está amarrando tudo isso agora. O Senhor está falando muito claramente com as nações da terra e o Senhor está dizendo que esta é a hora na qual agora estas maravilhas têm que acontecer. Estes tremendos sinais e confirmando os mensageiros que ele enviou com todo este poder. E ele está falando a respeito do poder deles, porque eu vou voltar a vocês e vou focar novamente na profecia que eu dei antes da reunião em Yahya Quilimani. O livro de Atos, capítulo 1, depois que eu li o capítulo 2, 19, agora Atos, capítulo 1, versículo 7, ele diz: não vos compete saber os tempos ou as datas, a estação que o Pai estabeleceu e pelo seu próprio poder. Então vocês veem isto agora, ele está falando a respeito da vinda do Messias e o fim desta era, através destes eventos como o sol e tudo isto. Mas ele está dizendo que a hora não é conhecida. Então é muito surpreendente porque os sinais estão aqui e os sinais são a pista. Então se há alguma coisa que a igreja deveria agarrar, são os sinais. Se você olhar no livro de Atos, capítulo 2, 21, ele diz: e acontecerá que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então vocês veem agora que isto apresenta uma âncora muito poderosa para vocês, os cristãos, para que quando vocês verem estes sinais, primeiro, até mesmo ver os dois profetas do Senhor ministrando aqui, vocês veem os dois profetas que parecem exatamente iguais, um maior que o outro, ministrando juntos e um está sempre atrás. Algumas vezes eles aparecem 3, algumas vezes há 6 hostes celestiais, e há mais da conversa com Deus Pai que eu não compartilho, mas até mesmo ver o que vocês estão vendo até agora é uma maravilha. Isto é uma tremenda maravilha que deveria te alarmar. As nações deveriam ficar alarmadas ao ver isto. E então, no topo disto, como um sinal de que eles virão, a Bíblia prometeu que as 2 testemunhas viriam. Não há outra maneira deles virem, a não ser desta forma espantosa, que iria confundir os homens, para que todos olhassem para ele e dissessem: ah não, isso tem que ser eles, isto tem que ser eles, isto é além desta dispensação, além desta dimensão. Então no livro de Atos capítulo 2, 21 ele diz: vocês ficam alarmados, vocês estão ficando alarmados, e isso deveria atraí-los. Então ele diz que vai acontecer que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Isto deveria te atrair para a salvação, porque você veria e entenderia que certamente os mensageiros agora estão andando aqui. Os sinais e as maravilhas que foram falados estão se cumprindo. Todas as reuniões que eles entram. Isso deveria te alarmar. O Sol contém 1,5 milhões de terras. Quero dizer, este é o tamanho, se você comparar tamanhos, 1,5 milhões de terras. Esta é a equivalência da massa do Sol, o maior objeto no sistema solar. Na verdade, é no universo também. É o Sol que é o maior. E vocês veem que eu vi ao vivo no ar. Eu vim ao vivo. Eu acho que foi 1 ou 2 dias antes de Yahya Quilimani, quando o Senhor falou comigo a respeito da visitação da nuvem e também a glória que viria, a glória branca que viria. E naquela conversa o Senhor me levanta acima da terra. Então eu estava do lado direito do sol. Se você olhar daqui do sol, daqui de baixo, eu estava do lado direito do sol, mas no mesmo nível do sol, no mesmo nível de altitude. Então eu pude ver diretamente dentro do sol, e eu pude ver, e eu vi a mim mesmo. Eu vejo os 2 profetas dentro do sol, juntos com o Senhor. Lembrem-se daquela profecia, voltem àquela profecia, para que vocês possam entender o aplauso do sol. Há tanto escondido a respeito do aplauso do sol que aconteceu em Yahya Quilimani apenas 3 dias atrás. Vocês podem imaginar?
Nós falamos a respeito de pão quente, isto é quente do céu, apenas 3 dias atrás, mas a profecia antes disso. Vocês veem novamente que ele me leva na mesma altitude do sol, e eu posso ver o sol na horizontal, assim no mesmo nível, e eu vejo os 2 profetas do Senhor que se parecem idênticos. Entretanto, um é um pouco mais alto, como vocês sempre sabem, com a pele um pouco diferente, mas um pouco mais alto. E então o terceiro era o Senhor. O Senhor estava dentro com eles. E eu vim diante de vocês e eu disse que eu vejo os 2 profetas e eu vejo que eles estão de pé no sol com o Senhor. E então eu me referi àquilo que o Senhor falou quando os convidados estavam aqui e foram embora. Quando eu disse que naquela noite, quando eu vim para encontrar os convidados aqui depois da conferência em Nakuru Menengai 3, então o Senhor falou e disse: estes são os mesmos 2 anjos, os 2 anjos temíveis que voltam mais tarde, depois do milênio, e destroem totalmente a terra. Mas vamos nos manter dentro desta dimensão e contexto antes da vinda do Messias. Vocês veem muito claramente agora que o Senhor jogou no lixo os falsos profetas. Ele trouxe a fatalidade, ele destruiu, ele jogou fora as teologias humanas, as faculdades teológicas, onde eles ensinam seus profetas, eles ensinam as suas teologias e eles pensavam que conheciam a palavra do Senhor. Ele jogou fora e agora o próprio dono da palavra, ele está falando em termos monumentais e astronômicos com a noiva de Cristo, ultrapassando a dimensão humana. Ele os descartou e agora ele está executando o cumprimento da Escritura, o cumprimento das profecias, como em Lucas 21. E ele está falando com a igreja de uma forma maravilhosa, povo abençoado. Então o Senhor está falando, o Senhor está ressaltando esta hora tão importante para a igreja. Ele está levantando que, olha, estes são os sinais que eu falei, que iriam anunciar estas coisas a respeito da vinda do Messias. Que quando você ver estas coisas, vocês sabem que o Messias está vindo. Como no livro de Lucas que eu li, que ele diz, quando vocês verem estas coisas, então preparem-se, o Messias está vindo. Então ele está falando a respeito do prometido fim da história, o fim da era. Ele está falando do fim desta era, quando você vê a forma como ele o associa com o florescer da figueira. Isto é inconfundível. E ele o conecta com o inegável brotar da figueira. E o verão, então ele fala a respeito do verão, o tempo do verão. Então isso significa que o Senhor está de fato falando destas coisas nesta hora, do final da história, da vinda do Messias e o final da história. Mas agora ele está falando usando eventos muito poderosos, os maiores objetos no sistema solar aplaudindo para poder revelar estes 2 profetas, os profetas do livro de Apocalipse, capítulo 11. Mas o que é mais importante é que vocês deveriam estar alarmados, vocês deveriam estar se perguntando por que em toda reunião que eles vão, o sol tem que aplaudi-los. Quando eles dizem alguma coisa, o sol aplaude. Nakuru Menengai é como se o sol tivesse aplaudido o tempo inteiro. Foi o aplauso mais longo que eu já vi na história deste tempo. Então o Senhor essencialmente também está falando a respeito do poder que eles têm. O poder que eles têm. Ele está falando a respeito do fato de que eles teriam poder. Se vocês tiverem tempo de ir ao livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 6, ele não apenas fala da missão deles, mas vocês veem em Apocalipse 11, 6, que ele está falando da autoridade deles de comandar, a autoridade de comandar sobre os céus acima, a autoridade para comandar, ele diz, estas 2 testemunhas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias em que profetizarem, e eles têm poder sobre a água para transformá-la em sangue e para ferir a terra com todos os tipos de praga, tantas vezes quanto eles desejarem. Não, e isto também está enfatizado no versículo 3 também, mas eu estou dizendo que em termos dos seres celestiais, os corpos celestes, eles têm poder sobre o céu. É por isso que vocês veem que o céu muda. Diante da presença deles, o sol aplaude.
Na presença deles, agora vocês veem que os céus se movem. É um tremendo momento, povo abençoado. Ele está usando isto, o aplauso do sol, onde quer que eles vão agora. Isto já se tornou um padrão do Senhor para dizer para vocês que eles têm poder sobre os corpos celestes. Eles têm poder sobre o céu acima da terra. E isto é um momento inconfundível da verdade que o Senhor está estabelecendo diante desta geração. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova. Ele está falando a respeito de eventos que acontecerão depois do arrebatamento. Mas vocês já podem ver o desenrolar, a introdução que o Senhor está fazendo a respeito deles. Ele está introduzindo-os de uma forma muito chocante, de uma forma inconfundível, de uma forma inquestionável, de uma forma incontestável, de uma forma que você não pode, que até mesmo um louco pode ver, para que vocês possam ouvi-los e preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias, povo abençoado. Que tempo maravilhoso na igreja, que tempo poderoso na casa do Senhor. Ele diz, eles têm poder para fechar o céu. Até mesmo a respeito de chuvas e agora dos corpos celestes, das estrelas de nêutrons, há tanta informação lá. E o sol está sempre envolvido. O sol está sempre envolvido. Isto deveria alarmar esta geração. Mas olha agora, a visitação em Yahya Quilimane está dizendo quão abençoados vocês são, porque vocês estavam em Yahya Quilimane, sendo batizados debaixo da nuvem, sendo batizados sob a nuvem, a autoridade que tem total comando sobre o sol, o objeto mais quente de todos. Vocês veem que as espaçonaves não podem chegar. Eles têm que manter muitos trilhões de milhas de distância, senão elas derretem. Este é um tempo tão tremendo na história da igreja. O poder que eles têm, que o Sol, o maior objeto no sistema solar, tem que obedecê-los. Tem que responder ao comando deles, à simples presença deles, ao comando que eles têm sobre o sol. Há alguma outra geração com quem o Senhor falou tão claramente como esta? De uma forma tão maravilhosa como o Senhor tem falado com vocês? E você vê que a Bíblia dá estes sinais, os corpos celestes, sinais no sol. E ver como que o sol aplaude quando ele anuncia a vinda do Messias. E naquele momento os dois estão andando juntos lá, a nuvem está vindo e os dois estão ministrando juntos lá. Isto deveria alarmar esta geração. E olha a mensagem que ele deu para limpar este engano que está na igreja na América, na igreja na Nigéria, na África do Sul, no resto da África, Nairobi, Ásia, Europa. De que você sempre pode continuar pecando, que você sempre pode ser um pecador o tempo inteiro e você ainda assim pode entrar no céu. Eles saíram em Yahya Quilimane para purificar este erro, esta falta de entendimento a respeito da graça. Para dizer para eles, por favor, não se enganem com isto, porque sem santidade ninguém vai entrar no céu. E para trazer para vocês que os falsos mestres que estão dizendo para vocês que vocês podem fazer o que vocês querem, porque vocês já foram justificados pelo sangue, você só precisa ter fé. E quanto agora, quando o Senhor vem na Bíblia e diz que você tem que treinar como um atleta que está treinando e você tem que correr a carreira para ganhar o primeiro prêmio. Ele diz que há outros prêmios, mas você tem que vencer. Este não é o esforço pessoal que você tem que usar para defender o glorioso sangue de Jesus? A gloriosa e cobiçada salvação da cruz e do sangue. Então você tem que ser atlético, você tem que fazer todo o esforço, ele diz, para viver em paz com todos os homens e todo esforço para ser santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando a Bíblia diz no livro do Apocalipse que aqueles que vencerem, o próprio Jesus disse,
Ou seja, Jesus mesmo disse que eu venci o mundo, significando que ele lutou contra o mundo e conquistou o mundo. E ele diz, para aqueles que também vencerem, significando que você tem o poder da salvação e do Espírito Santo para lutar. E eu disse que até mesmo o maná, que simboliza o pão da vida que estava vindo, você tem que fazer um esforço pessoal para acordar de manhã, sair, recolher e trazer para te mudar, para te alimentar, para te energizar, te fortalecer, para te dar vida. É a mesma coisa aqui. Mas eu queria apenas trazer esta autoridade para vocês, de que eles têm autoridade, uma autoridade de comando sobre os céus. É isto que você vê no livro do Apocalipse 11. O Senhor está falando com vocês, povo, de uma forma oculta. Ele está dizendo, veja, quanto mais comando e autoridade eles têm sobre o sol. Autoridade suficiente sobre o sol, o maior objeto no sistema solar aqui. Então, quanto mais sobre todas as outras coisas e planetas, as estrelas de nêutrons. Então, o Senhor está falando sobre a dispensação que está vindo, mas ele está identificando-os, ele está dizendo, veja quão temível, quão terrível eles são, então ouça-os. Eles são aqueles que possuem a chave de ouro do céu. Eles podem fechar o céu ou abrir o céu sobre alguém, sobre uma nação, uma comunidade, não importa. Esta autoridade foi dada a eles agora, com plena autoridade e plena aprovação do Pai. É por isso que você vê o próprio Pai descendo sobre eles e temivelmente andando com eles em Menengai 3 de uma forma muito chocante, visitando-os na reunião. Eles são os tremendos e mais temíveis profetas do trono de Deus. É lá que eles residem. Mas eles vieram agora para servir a Cristo. Eles vieram para preparar para o rei, o Messias. O rei está vindo. Hamelech. É surpreendente, povo abençoado, que vocês chegaram aqui. Estes são eventos apocalípticos. Estes são eventos muito atuais, feitos para que vocês entendam os tempos, para que vocês se familiarizem com o tempo. Isto te dá perspectiva, povo abençoado, a respeito dos tempos nos quais nós estamos. Então vocês podem imaginar como que o Senhor está falando com esta geração. O Messias está vindo. É surpreendente e bem-aventurados aqueles que estavam em Yaya Quilimane. Agora vocês podem ver que bênção foi estar em Yaya Quilimane. É por isso que estes dois, toda vez que eles convocam uma reunião, façam tudo o que for possível para estar naquela reunião. Eu acho que eu vi alguém lá da Áustria, naquela reunião. Eu vi uma outra dos Estados Unidos. Eu não sei se eles estavam aqui ou se eles chegaram. O Messias está vindo. O Senhor agora está revelando a autoridade e o poder. Lembre-se que eles ainda não liberaram o poder e a autoridade que Deus deu a eles para outra missão depois que a igreja for levada. Se eles liberassem isto agora, eles devastariam a igreja. Então, por agora, eles estão protegendo a igreja para entrar, para garantir a ela uma saída segura deste cenário de guerra, desta inacreditável campanha que vai acontecer depois que a igreja for levada. Mas vocês podem imaginar que esta guerra vai envolver poder e autoridade para abalar o sol, para comandar ao sol. Então, certamente você não vai querer estar aqui depois do arrebatamento. Povo abençoado, o Messias está vindo e nós vamos continuar esta conversa no futuro. Preparem-se e sejam justos. Ele diz que aqueles que clamarem o nome do Senhor serão salvos. E é isto que ele quis dizer, que quando os tempos são como esses, vocês têm que clamar o nome do Senhor e serem salvos. O Messias está vindo, povo abençoado. Toda Shalom, toda Rabá.